Boa tarde. Essa experiência, ela acontece em duas etapas. A primeira em 2011, a segunda no primeiro semestre de 2012. Eu relatarei como aconteceram essas etapas e obedecendo esses critérios aqui, mostrando quais os pressupostos que eu parto para poder então estabelecer as estratégias, o desenvolvimento, para poder se angariar os resultados e perceber quais foram os resultados que se obteve a partir da experiência. Bom, o primeiro pressuposto são as diretrizes curriculares da EJA. Nós podemos perceber que tem alguns pontos importantes, como, por exemplo, a função social da escola, onde solicita que seja desenvolvido e trabalhado a autonomia do estudante, no sentido de despertar uma consciência crítica, atitudes éticas e compromissos políticos. Também a atitude reflexiva deve ser prezada, no sentido de se pensar bem, ler, interpretar e reinventar o mundo. A ação da escola também é uma ação de mediação entre o aluno e o saber. Deve-se também, pelas diretrizes, pela função social da escola, prezar muito mais a qualidade da educação do que a quantidade. Então, você, em torno de 64 aulas que nós temos, 5 aulas semanais de filosofia, sendo num dia 2 aulas, em outro 3 aulas, 5 aulas semanais, nós temos que desenvolver, então, um assunto, um tema com qualidade, com profundidade, e essa é o objetivo em torno da qualidade. E o professor também deve desenvolver uma prática pedagógica que estimule a continuidade da educação, a continuidade mesmo desse aluno, que ele continua depois mesmo com uma educação informal, se apropriando do conhecimento e desenvolvendo atitudes de pesquisador, de algum modo também, se envolvendo com o conhecimento. As diretrizes também traz o perfil do estudante, na sua maior parte como trabalhador, um trabalhador que ingressou prematuramente no emprego, por conta disso obteve um nível de evasão escolar e de repetência muito, muito alto. É um trabalhador já um pouco antigo, então ele tem arraigado, internalizado aqueles modelos tradicionais, onde ele se coloca no papel de agente passivo, ele espera com que a responsabilidade da educação seja transmitida pelo professor e pela escola. Também traz como perfil do estudante a diversidade sociocultural, estudantes oriundos do campo, com privação de liberdade, com necessidades especiais, indígenas, remanescentes de quilombos, etc. E também um ponto importante das diretrizes curriculares é o tocante à avaliação, que deve ser diagnóstica e não classificativa. A avaliação como um instrumento onde você identifica as dificuldades que esse estudante tem para que você possa justamente trabalhar essas dificuldades em sala de aula. Bom, a questão que se coloca, que eu percebo na leitura das diretrizes, é que parece que ela pressupõe um estudante disposto e comovido à busca do conhecimento. Mesmo os que buscam certificação se mostram aptos às atividades. E seria esta uma realidade presente em sala de aula? Então, eu também parto do pressuposto da realidade escolar, onde eu faço uma pesquisa, eu fiz uma pesquisa com os meus alunos para perceber e para poder hierarquizar quais são as suas motivações e os seus interesses quando ele regressa, então, à escola buscando. O que eu percebo são 3 níveis, tá? O primeiro, a busca pela certificação, como sendo prioridade para os alunos, para sair do desemprego ou se adequar à exigência da empresa, para se promover no trabalho ou se aposentar com melhor salário, ou para prestar concurso público. Tá? Essas são as maiores motivações. Num segundo grau, num segundo nível, alguns alunos também procuram a sequência nos estudos, sejam em cursos técnicos ou em curso superior, e a minoria, mas ainda há, buscam conhecimento por amor ao conhecimento mesmo, por ir atrás da sabedoria de algum modo. Então, nós encontramos uma realidade na escola, por conta da motivação dos alunos, estudantes pouco motivados, quanto à busca do conhecimento, mais um desafio a ser trabalhado. E também parte do pressuposto do acréscimo
junto a esses outros dois objetivos, tanto presentes nas diretrizes quanto na própria realidade inerente ao aluno, eu também acho que posso acrescentar no sentido de tentar refletir nas aulas de filosofia aquilo que o aluno, o estudante, se vier a gostar da filosofia, se vier a se apaixonar pela filosofia, ele vai encontrar numa universidade, num curso de graduação. Uma postura de se trabalhar com pesquisa, de se trabalhar com texto filosófico, e não só no que diz respeito à filosofia, mas, de qualquer modo, todas as outras ciências também, que no nível de graduação de ensino superior, trabalha com pesquisa necessariamente. Tá, em vista disso, eu estabeleço as estratégias para poder trabalhar esses três pressupostos. Eu acredito que, realmente, a experiência deve ser lenta para ser eficaz, e deve ser concentrada para ser permanente. E, nesse sentido, o texto filosófico se apresenta como uma excelente opção, como um solo duradouro no qual essa experiência se dá e se repete. A partir desse ponto, é que a partir do próprio texto é que a reflexão pode acabar se desenvolvendo. Tá, então, como estratégias, eu insiro o texto filosófico e o livro didático na sala de aula, utilizo apoios de textos diversos e dicionários, quando necessário, exposição oral, visual e de filmes, trabalhos em grupos e produção de texto. Tá, então, a primeira etapa de desenvolvimento, em 2011, eu trabalhei com os textos filosóficos e tive como objetivo, um dos objetivos, compreender essa receptividade e o comprometimento com o texto por parte do estudante. Tá? Então, foi feita uma introdução conceitual. O modo de trabalhar é uma leitura concentrada de cada frase, utilizando o dicionário. Muitos estudantes nem sabem manusear um dicionário, então, todos esses paralelos a gente também tem que fazer. Então, dicionário a cada frase, comentando, esquemas visuais no quadro para desatar algum nó de compreensão que possa estar ocorrendo. A avaliação, eu enfatizei bastante a reconstrução do texto, a maneira, então, do aluno também produzir o texto, no sentido de comentar aquele texto que nós trabalhamos e também no sentido de produzir um outro texto que exponha a estrutura daquele texto ou os pontos principais. Também trabalhamos em 2011 com questões voltadas questões do vestibular como apoio. Os autores foram Descartes, Nietzsche e Sartre, todos presentes na antologia de textos filosóficos. Então, Descartes foi a primeira meditação até o parágrafo 4 da segunda, Nietzsche cerca sobre verdade e mentira no sentido extramoral, e o Sartre, o ensaio Existencialismo é Humanismo, conferência, que nós trabalhamos. Tá? Na etapa de 2012, mesmo procedimento, introdução conceitual, leitura concentrada, dicionário, esquema visual, só que aí houve a substituição, foi retirado os livros, o texto filosófico propriamente dito, e entrou em cena o texto da Marilena Chauí, que nós adotamos lá no CEBEJA, Iniciação à Filosofia. Eu estava bastante otimista em relação a essa aquisição desse livro didático, no sentido de que teria uma linguagem menos rebuscada, mais acessível a esses estudantes. Os conceitos básicos da filosofia poderiam ser reconstruídos de forma talvez mais simples e também que ela pudesse pensar a própria realidade do aluno, ele se visse ali talvez mais familiar do que o próprio texto filosófico. Era uma expectativa, e em cima disso nós fizemos esse trabalho. Elegemos alguns capítulos que deram uma sequência bacana, e aí nós trabalhamos também com o texto da Guiomar de Grammont, um texto chamado Ler Devia Ser Proibido, um texto que um professor, inclusive, que está participando aqui da Ampof, o professor Helder, me apresentou esse texto, E aí veio o sistema de avaliações, a partir desse texto. Foram 3 produções de texto em cima dessa relação entre o texto da Marilena Chauí e o texto da Guiomar. Foi lido o primeiro capítulo 1, nós discutimos, compreendemos, e foi passado o primeiro trabalho, que eu até brincava no sentido de, até parece aquela história de cobrar o escanteio para a área fazer o gol, porque eles tinham que ler o texto da Guiomar
produzir um texto no qual eles pudessem utilizar os conceitos básicos presentes no livro da Marilena Chaui, interpretar o texto da Guiomar e, então, a partir daí, produzir o seu próprio texto. Bom, o resultado da primeira escrita foi realmente bastante difícil, ninguém conseguiu compreender o que era para fazer, ninguém executou o texto solicitado com a relação devida e correta. Alguns ainda conseguiram comentar um texto ou outro texto. Na sequência, então, nós trabalhamos um outro capítulo, o capítulo 11, que dá uma sequência também interessante, e logo depois desse capítulo foi reintroduzido esse texto novamente, solicitado que fosse refeito esse trabalho. E aí já começou a acontecer alguma coisa um pouco diferente. Muitos conseguiram comentar um texto, pelo menos um deles. Outros relacionaram os dois textos, mas não conseguiram ter a profundidade de explicar os conceitos filosóficos, ou a profundidade melhor articulada, digamos assim. E poucos não conseguiram fazer o trabalho porque não conseguiram compreender ainda o que era para fazer. Insistimos, passamos para o capítulo 12 e novamente pela terceira vez foi solicitado o mesmo trabalho, só que os resultados começaram a ser um pouco mais animador, porque a maioria conseguiu fazer essa relação. Eles produziram um texto no qual eles interpretavam o texto da Guiomar, reconheciam dentro daquele texto os conceitos filosóficos que eles poderiam retirar a partir da instrumentalização e da compreensão do livro da Marilena Chaui e conseguiram se expressar muito melhor do que a primeira tentativa que eles haviam feito. Então, a maioria conseguiu. Uma outra parte ficou também num nível raso, mas conseguiu fazer uma relação. E pouquíssimos alunos, o que inicialmente eram cerca de 20, mais ou menos, no final foram 2 ou 3 alunos que tiveram uma dificuldade de executar o trabalho, até por uma série de questões pessoais ou que constante ausência em sala de aula, então não conseguiram, de repente, compreender. De qualquer modo, foi um trabalho animador, porque os resultados a gente pôde perceber. Em 2011, foi legal trabalhar com os textos filosóficos, mas eu pude perceber que a seleção de texto tem que ser realmente textos menos complexos, eruditos e extensos. Por exemplo, as meditações cartesianas, nós conseguimos trabalhar, fazer um bom trabalho, o texto do Nietzsche também, mas o texto do Sartre não, porque apesar de ser uma conferência, ele é carregado de termos técnicos e também pesado no sentido de ter muita história da filosofia presente, um texto também extenso que praticamente colocou o trabalho em risco. Os alunos se desmotivaram muito ao pegar o texto do Sartre. Então, essa seleção também anterior e esse cuidado com a escolha do material a ser trabalhado é bastante importante. Uma coisa que eu percebi também em 2011 é a necessidade da contextualização do texto a cada nova aula. Justamente por causa dessa carga horária também, são 5 aulas semanais, como eu disse. Se o aluno faltar uma semana, ele perde muita coisa, muito trabalho. Se ele faltar um dia, ele também perde 3 aulas em um dia, e aí ele pode se desmotivar na sequência e na continuidade dos estudos. Então, fazer essa contextualização a cada aula e colocar ele em vias da continuidade da pesquisa com todo o grupo é bastante importante e necessário também. E atividades sempre que exijam o uso e o domínio do texto para sua realização, para que eles tenham sempre esse contato com o texto filosófico. Os resultados de 2012, eu senti que o livro da Marilena Chaui realmente teve foi um trabalho um pouco mais duradouro, houve uma melhora realmente na compreensão e na aplicação dos conceitos básicos da filosofia, mas algo que me incomoda bastante é que houve também um retrocesso no sentido de que se distanciou o aluno do texto filosófico propriamente dito, da maneira filosófica ali de examinar e dos próprios filósofos. Então isso também me incomoda e é por isso que essa experiência ela é dinâmica, ela continua em curso. Eu procuro como conclusão uma síntese dessas duas experiências, tentar unir aí o livro filosófico e o livro didático, isso dentro de um contexto de 64 aulas, a reconstrução e produção do texto como maneira avaliativa e no sentido diagnóstica de elevar o nível de compreensão, isso para mim acho que funciona bastante. E a experiência em curso que está acontecendo atualmente é que eu consigo trabalhar com esses textos que eu elenquei. Fica como sugestão também, por exemplo, uma das turmas
terminou a metade dessas 64 aulas, né, 32 aulas, elas terminaram, eles já tinham lido a Apologia de Sócrates inteiro, assistido o filme do Rossellini e agora já estão entrando no Phaedon, que é a sequência. E uma outra turma foi colocado o banquete, nós já estamos iniciando o terceiro discurso do Dr. Erecímaco, né, sobre o elogio ao amor. Está funcionando também, dá para fazer, os alunos se interessam bastante, a partir do texto a gente faz muita contextualização. E também em outras turmas nós estamos trabalhando a República, já terminamos o livro 1, estamos iniciando o livro 2. A proposta inicial era trabalhar os 4 primeiros livros, mas pela condução, se chegarmos até o término do segundo, eu acho que já vai ser bacana. Um outro texto interessante, que até o Daniel vai falar um pouco mais para vocês, que é um texto bacana que fica como sugestão para trabalho, é esse Carta sobre a Felicidade, é um texto bem curto, do Epicuro, um texto bastante interessante pela receptividade dos alunos, tanto do ensino regular quanto da EJA. Tá? A bibliografia que eu usei. Quem não conhece esse texto da Guiomar de Grammont, vale a pena dar uma olhada. É isso, pessoal. Obrigado.